ao programa Os Europeus. Esta semana destacamos a relação que Portugal tem com o lobbying a nível das instituições europeias, segundo um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em Lisboa, estivemos num encontro com o comissário português Carlos Moedas, dedicado ao incentivo das empresas nacionais. Em Bruxelas, mostramos como funciona o Centro de Formação sobre o Ébola, criado pelos Médicos Sem Fronteiras. E, finalmente, em Paris, fomos conhecer algumas das dezenas de iniciativas anuais do Centro Cultural Camões e da Casa de Portugal, da cidade universitária de Paris. Começamos o programa em Bruxelas. A Comissão Europeia vai tornar públicos os contactos e reuniões que os funcionários e comissários têm com lobbyistas. O objetivo é tornar cada vez mais transparentes as atividades dos grupos de pressão e evitar desta forma os abusos. Em Bruxelas, o lobbying funciona como uma troca de informação entre a sociedade civil e quem decide. Um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos dá conta da ausência de uma tradição de lobbying em Portugal. É um dos motivos para que os interesses portugueses tenham uma fraca capacidade de influenciar o processo de decisão. O lobbyista é alguém que representa interesses legítimos que querem conversar com os decisores políticos durante o processo de decisão. Há regularidade nas visitas de Henrique Burnet ao Parlamento Europeu. Vem para falar com os eurodeputados e assistentes sobre os interesses dos clientes que representa empresas portuguesas dos mais diversos setores. Imagino que está a ser decidido um processo em Bruxelas, o Parlamento vai tomar a sua posição e há uma empresa que está muito satisfeita ou, pelo contrário, está preocupada com alguma questão que está no dossiê. E se não tiverem o cuidado de vir falar com quem está a decidir, é provável, é possível, que este decisor não saiba de que maneira que esta decisão que está a ser tomada aqui vai influenciar a atividade económica no país dele. À volta da mesa do processo legislativo estão a Comissão, que avança com propostas, juntamente com o Conselho e o Parlamento, que partilha o poder de decisão, ou seja, os 28 Estados-membros e os 751 eurodeputados. O que os lobistas pretendem é, antes de mais, uma oportunidade para se sentarem à mesma mesa, participarem na conversa, exporem os próprios argumentos, influenciarem a discussão. E eu recebo normalmente todas as instituições credíveis que precisam de falar comigo, venham elas através de empresas de lobbying ou individualmente, bancos, associações, etc. E normalmente é útil falar com eles na medida em que nos transmitem o seu ponto de vista sobre uma determinada legislação. O que é que lhes interessa, o que é que os preocupa. Pronto, e isso acaba por nos ajudar a perceber o impacto do que estamos a fazer sobre os diversos atores. Sendo que a decisão final... A decisão final é minha, é nossa. Não sinto qualquer tipo de pressão. A Confederação dos Agricultores de Portugal tem em Duarte Mira um representante em Bruxelas. Em Portugal pode ter um nome estranho à atividade de lobby, mas o lobby não... E o lobby que nós fazemos em Bruxelas, que acaba de fazer em Bruxelas, não é nada mais nada menos do que influenciar positivamente dentro daquilo que nós queremos ter de resultados, neste caso para Portugal e para os agricultores portugueses. A CAP está presente no Comitê Económico e Social, o órgão consultivo da União Europeia que representa a sociedade civil e onde podem participar na elaboração de pareceres sobre as matérias em discussão. Mas é principalmente sobre quem decide, Estados-membros e Parlamento, que a CAP dirige a atividade de lobbying. A informação aqui é o mais valioso. Quem tiver informação primeiro consegue mais depressa influenciar e consegue mais depressa ter argumentos para dizer que está bem, que está mal, o que é que se tem que alterar e o que é que não se tem que alterar. Estar em Bruxelas, diz, faz toda a diferença e a CAP está na capital belga desde 1986, quando Portugal entrou para a CEE. O dinheiro para a política agrícola comum já representou 60% do orçamento da União, hoje desceu para 40%, mas ainda assim é a maior fatia do quadro comunitário. O lobby agrícola em Bruxelas era muito grande e tinha muita força, quando era a única política verdadeiramente comum da União Europeia. Com o alargamento e com o abrir a mais países da União Europeia, outras políticas se foram envolvendo e foram-se dividindo. Bernardo Rodrigues é português, mas representa os interesses britânicos da Câmara de Londres, do Departamento de Bombeiros e da Scotland Yard. Posições que defende, sobretudo junto da Comissão
e do Parlamento. De falar com os britânicos, sobretudo se são do mesmo partido político, da mesma cor política do Presidente da Câmara, obviamente ajuda, mas se é um dossiê que está a ser levado por um eurodeputado búlgaro, teremos que falar com ele e, portanto, aí acho que não há grandes questões em termos de nacionalidades. As pessoas normalmente se têm pontos razoáveis a apresentar e questões de relevo, as pessoas normalmente estão abertas a discutir e a trocar impressões. Este trabalho, visto assim, poderia parecer pernicioso. Eu poderia dizer, bem, mas então aqui não são interesses privados. Mas como aparecem lobbies, por exemplo, na questão ambiental, totalmente pró-ambientais ou totalmente pró-indústria contra o ambiente, acaba por ser, para os deputados que trabalham nessas áreas, um interessante instrumento de informação. Ouvir faz parte do trabalho dos eurodeputados, mas de forma transparente, sem pôr em causa os interesses de todos os outros eleitores que não têm como chegar até eles. Houve casos de, 60 deputados foram sondados para fazerem determinadas emendas num determinado sentido, o que é normal. O que não é normal é que lhes ofereçam dinheiro ou vantagens pessoais se fizerem isso. E quando se fez a prova de que isso aconteceu em 4 casos, 3 desses deputados tiveram mesmo pena de prisão. Para contrariar pressões excessivas ou violação da ética, foi criado um registro de transparência, uma base de dados onde constam as empresas de lobby e grupos de interesse. Qualquer cidadão pode consultá-la através da internet. Este cartão faz parte de uma coisa que se chama Registro de Transparência, em inglês Transparency Register, por isso o TR. Este cartão significa que eu, ou que a empresa onde eu trabalho, a minha empresa, está inscrita no Registro de Transparência, onde indicamos quem somos, quantos somos, que empresas representamos. Eu, quando chego ao Parlamento Europeu, ativo o cartão na portaria e, a partir daí, posso abrir a porta, abrir as barreiras do Parlamento e entrar. E o Parlamento Europeu é a casa que Henrique Bournet conhece bem. Trabalhou aqui entre 2004 e 2009 como consultor político do então eurodeputado do CDS, Luís Queiró. Quando eu trabalhava no Parlamento, notava que era normal, que era frequente, que era regular, quem representava empresas de vários países vir falar com os deputados durante os processos de decisão, e nós, pelo contrário, era raro ver empresas portuguesas, entidades portuguesas fazerem esse percurso. E isso fez-nos perceber que havia espaço e que havia necessidade. No final do mandato, Henrique Bournet e Luís Queiró decidiram juntar-se para abrir uma empresa de lobbying, a EU Opportunity. Mas não são muitas as iniciativas portuguesas do género. Um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos dá conta que a ausência de uma tradição de lobbying em Portugal, aliada a uma redução na densidade sindical e a uma fraca articulação entre os agentes nacionais, levam a que os interesses portugueses tenham uma fraca capacidade de influenciar o processo de decisão da União Europeia. Há países onde as regiões e as cidades estão muito presentes, como a Alemanha, a Itália, a Espanha, a França, a Polónia também. Portugal, principalmente em termos de representação regional e local, há muito pouco. A maior parte da presença deles é esporádica, ou seja, vem de Lisboa para reuniões ou para outros eventos. O mesmo estudo explica que, para influenciar o processo de tomada de decisão, os grupos de interesse precisam não só de se coordenar a nível nacional, mas também de possuir recursos financeiros e humanos. Acaba de ser mais dispendioso para a organização ter uma pessoa cá fora. Mas, se for bem gerido e se tiver um trabalho continuado, eu penso, não tenho a certeza, e neste caso para a CAP, que tem muito mais a ganhar em ter um representante em Bruxelas do que se não tivesse. Mais de 7.000 organizações estão inscritas no registro de transparência, representando em Bruxelas muitos mais interesses. A partir de 1 de dezembro, a Comissão vai passar a divulgar os contactos e encontros entre lobistas e todos os que trabalham na instituição. Desafia agora o Conselho e Parlamento a fazer o mesmo. Carlos Moedas esteve esta semana em Lisboa para tentar incentivar as empresas nacionais a investirem na inovação. O Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação trouxe alguns exemplos de sucesso para provar que a investigação empresarial pode fomentar o emprego e o crescimento em Portugal.
Tiago Sá e Sandro Val acabam de lançar uma empresa, uma solução tecnológica que ajuda os agricultores a anteciparem o estado do tempo e a prevenirem pragas. O Wise Crop é um sistema de apoio à decisão agrícola e que ajuda o produtor a gerir melhor a sua plantação. No fundo, as grandes vantagens deste produto consistem num aumento de produção e de qualidade do produto, numa redução de custos de operação dessa plantação, contribuindo ao mesmo tempo para um aumento da sustentabilidade da plantação, e também contribuem para uma maior comodidade e segurança do produtor na tomada de decisão do dia-a-dia. A ideia nasceu no início de 2013 e ganhou forma graças ao apoio da UPTEC. O Centro de Incubação de Startups da Universidade do Porto já lançou quase 200 empresas. No UPTEC nós temos cerca de 180 empresas instaladas, o que corresponde a 1.450 pessoas ocupadas, postos de trabalho, se quisermos chamar-lhes assim. Nós investimos cerca de 25 milhões de euros, grande parte dos quais foi subsidiada pela União Europeia a 85%. A incubadora é considerada exemplar na aplicação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A Comissão Europeia quer mais casos como este. A capacidade de projetos portugueses concorrerem àquilo que é o programa Horizonte 2020, que, como sabem, é um programa de 80 mil milhões de euros e que as empresas portuguesas hoje em dia já estão a concorrer a esse programa. Aliás, já há mais de 1000 projetos que foram lançados como, no fundo, propostas. Carlos Moedas veio a Lisboa incentivar o investimento na inovação empresarial, uma forma, defende, de estimular o crescimento económico e o emprego qualificado. Obviamente que uma empresa, se não tiver capacidade para se desenvolver e que não puder pagar salários, obviamente que não tem um ambiente propício à inovação. Mas e isso acontece em grande parte do tecido empresarial português? Não, eu penso que não. Eu penso que, obviamente, em Portugal há empresas que estão a passar dificuldades, mas também há um conjunto de empresas que conseguiram, durante a crise, provar que ultrapassaram essa crise através das exportações, através de encontrar mercados fora de Portugal, numa altura em que Portugal estava numa crise das mais difíceis que vivemos. Esta foi a primeira visita oficial de Carlos Moedas enquanto Comissário Europeu. Antes de integrar a Comissão Juncker, Moedas foi um dos responsáveis pelas negociações com a Troika. Volta agora a Portugal para anunciar investimento. Esse foi um papel que fiz e que foi um papel que trouxe credibilidade a Portugal, uma vez que esse programa foi concluído. As funções que tenho são hoje muito diferentes, são umas funções que não têm a ver com uma representação do país, mas uma representação da Europa, num portfólio muito específico e muito importante para o crescimento da Europa. E só posso dizer que tenho uma grande felicidade de estar aqui hoje em Portugal, que é o meu país. Em Bruxelas, os Médicos Sem Fronteiras criaram um centro de formação sobre o ébola. O objetivo é formar profissionais de saúde antes de partirem em missão para a Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. São conselhos vitais sobre como vestir e despir o fato de proteção ou a forma de interagir de forma segura com os pacientes. So my advice here, it's really to be careful of this, because when you sweat after, you're so just if I. Há na forma de vestir o equipamento de proteção conselhos que podem vir a ser vitais. I'm under pressure. No, take your time. There is no pressure in Ebola. On apprend bien les gestes et après arriver dans un contexte donc avec beaucoup plus de chaleur et d'humidité, un contexte tropical où il y a ça qui peut aussi jouer sur le stress et puis avoir aussi les patients vraiment présents. Donc c'est mieux de répéter les gestes au calme ici pour après mieux les appliquer donc sur le terrain. Linda Rio é especialista em higiene e prepara-se para partir em missão para a Guiné-Conakry. Este é o primeiro contacto com o interior de um centro de tratamento de ébola, ainda que numa escala mais pequena. São aqui recriadas as várias divisões destinadas aos casos suspeitos e de alto risco, os pontos de desinfecção e os vários protocolos. So yeah, before you go in, you check your partner. How is your partner? I think your partner have something going in his eyes. Attends, oui. Veiller à la désinfection à chaque fois qu'on fait un geste, veiller à ce que le matériel soit de décontamination, donc le chlore soit bien là aux bons endroits, veiller à la gestion aussi des déchets et puis nettoyer les fluides des patients si on a quelque chose comme ça qui intervient notamment dans la zone de haut risque où on a des cas de personnes contaminées. And you're clean, so you're gonna not touch anything. Ooh.
Uma das formadoras é Lucie Perardel, enfermeira de 34 anos. Tem experiência de terreno, já participou em mais do que uma missão de combate ao ébola. Sabe o que fazer quando debaixo da mesma tenda não está um, mas mais de 100 pacientes. Cette prise en charge est inhumaine, c'est complètement l'inverse d'un hôpital, de ce qu'on apprend du coup en Occident. C'est que vraiment il n'y a pas d'urgence. La priorité, c'est sa propre sécurité et la sécurité des gens qui travaillent avec nous. Donc voilà, donc des situations où il y a des personnes qui tombent d'un lit ou des choses comme ça, qui vont être très difficiles. Et puis spontanément, dans un hôpital, on courrait et on irait les aider tout de suite. Là, c'est l'inverse. C'est vraiment, on finit tranquillement ce qu'on est en train de faire, on se check pour voir si on a tout notre matériel, si nos gants sont pas cassés, etc. Et on va tranquillement vers le patient. O Centro de Formação sobre o Ébola foi criado em agosto no espaço dos Médicos Sem Fronteiras, em Bruxelas. Com o número de casos a aumentar de forma drástica, tornou-se essencial não só formar mais profissionais de saúde, como dar-lhes formação antes de partirem para a Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. Uma decisão pioneira que levou já à construção de mais 2 centros em Amsterdão e Genebra. Os 2 dias de treino incluem formação psicológica. On peut toucher les patients, on peut s'asseoir au bord du lit, on peut bien sûr passer, et c'est essentiel même pour le malade, que l'on passe du temps avec lui, qu'on touche, même si effectivement il y a une barrière de double paire de gants. Ça crée une relation très compliquée quand même entre le soignant et le patient, mais c'est hyper important. O trabalho é sempre feito a 2 e se um se sentir mal, têm ambos de sair da zona de alto risco. No momento de tirar o fato, não pode haver pressas. Now you're going to remove the apron. Okay? So the apron, you remember there is a line and you have to pull it. Very good. And now, okay, you're going to bury that in front of you. Very good. And you're going to put in this bucket. This bucket is full of 0.5 chlorine. And you wash it. Na formação em Bruxelas, são ainda esclarecidos que no terreno devem evitar o contacto físico com outros profissionais de saúde. O apoio psicológico e a entreajuda acontecem, sobretudo, através do diálogo. Este Centro de Formação dos Médicos Sem Fronteiras é um ponto obrigatório de passagem para quem quer partir em missão para a África. Nos últimos 3 meses, passaram por aqui mais de 400 profissionais de saúde. Susana Frestes e Pedro Miguel Ramalho, SIC, Bruxelas. A Casa de Portugal em Paris promove a cultura nacional e ajuda na internacionalização de jovens artistas. Um trabalho feito com o Centro Cultural Camões. Na capital francesa, as parcerias com outras instituições são essenciais para contornar os baixos orçamentos. Para o público francês, um fado cantado sem guitarras, só com piano e contrabaixo, porque Sofia Ribeiro é, em primeiro lugar, uma cantora do jazz. No Festival Jazzy Colors, em Paris, quer representar a inovação e a originalidade da música portuguesa. Ela que tem tido, sobretudo, uma carreira internacional. Vim estudar para fora, primeiro fui para Barcelona, depois fui para os Estados Unidos, depois fui para Paris. Isso fez com que eu começasse a ter muitas oportunidades fora de Portugal. Não só de fazer projetos com músicos estrangeiros, mas também mesmo de tocar em clubes e em centros culturais de outros países. E claro, depois isso vai se espalhando e surgem cada vez mais oportunidades. O concerto português na Sala Alemã do Instituto Goethe é o exemplo de como as parcerias são fundamentais para a divulgação da cultura nacional em França. Uma forma que os programadores do Centro Cultural Camões encontraram para organizar quase 200 de atividades por ano, com um orçamento de apenas 120 mil euros. Nós precisamos de organizar um concerto, mas, por exemplo, não temos sala ou não temos piano, pois o Goethe Instituto pode nos oferecer gratuitamente. O ano passado fizemos, por exemplo, no Instituto Checo. Nós pomos também algumas instalações, nomeadamente a Casa de Portugal da Cidade Universitária, à disposição graças à diretora, a doutora Ana Paixão. É um princípio solidário e é um princípio de complementaridade. Ninguém está aqui em concorrência, nós queremos mostrar a diversidade cultural de cada um dos nossos países e culturas. Na Casa de Portugal, também em Paris, a biblioteca é a sala de ensaios do quarteto Bayot. Les Parisiens, nous vivons tous dans des appartements très petits et
s'il est peut-être possible de mettre 4 musiciens dans mon salon, le son est tout maigre et tout étouffé, donc pouvoir être ici, c'est très important pour ça aussi, pour pouvoir travailler sur la qualité du son. O espaço é-lhes cedido gratuitamente, em troca dão aqui um concerto por ano, também gratuito. A ligação à casa levou-os a tocar música portuguesa, interessam-se pelos séculos XVIII e XIX. Muitas vezes acaba por ser uma primeira porta de entrada, uma primeira descoberta, para a seguir haver outra investigação sobre aquilo que é a cultura portuguesa. É a missão de um espaço que é, antes de mais, a residência de 170 alunos e investigadores portugueses, mas não só. A Casa de Portugal pertence à Fundação Gulbenkian e à Cidade Internacional Universitária. O campus parisiense foi criado após a Primeira Guerra Mundial e junta hoje 40 casas. O objetivo é promover a reflexão e a tolerância a partir da partilha cultural. A Casa da Alemanha tem um orçamento de 1 milhão de euros para atividades culturais. Já a Casa de Portugal tem apenas disponíveis 2 mil euros anualmente. Ainda assim, é uma das mais dinâmicas na programação cultural. Aquilo que nós procuramos fazer é justamente apelar aos jovens criadores portugueses para que venham mostrar o trabalho. É a primeira porta de entrada numa cena internacional. Pode ser esta casa, apesar de o fazerem muitas vezes gratuitamente. Portanto, nós podemos pôr à disposição o alojamento e a deslocação. Aqui é possível ver perto de uma centena de eventos por ano, como o Pranto de Maria Parda, de Gil Vicente, interpretado por um pianista português e uma atriz francesa. A terminar, deixo-lhe um convite para visitar a página europasicnoticias.eu. Se quiser saber mais sobre os 28 Estados-membros, pode encontrar na SIC Europa reportagens gravadas em cada um dos países da União. Descubra também negócios inovadores, saiba quais os cursos que dão emprego, acompanhe toda a atualidade europeia. Pode também seguir todas as notícias e reportagens na nossa página de Facebook. Se quiser partilhar ideias e comentários connosco, pode fazê-lo através do e-mail oseuropeus@sic.pt. Os Europeus, considerado pelo Parlamento Europeu como um dos melhores programas de informação europeia, está de regresso na próxima semana. Até lá.